Olá, tudo bem com você? Meu nome é Kézia Ribeiro, sou professora de matemática e no vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular o número de elementos da união de dois conjuntos. Nessa você vai aprender a se dar bem nas provas de lógica através da teoria dos conjuntos. Vamos lá? Bom, queria pedir aqui para vocês curtirem esse vídeo, deixarem um comentário com um coraçãozinho aqui embaixo, se inscreverem no canal se não forem inscritos e compartilhar com todos os seus amigos. Conto com você, hein? Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo e nós vamos falar, sobre o número de elementos da união de conjuntos. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que esse vídeo de hoje é continuação dos anteriores. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha nos anteriores também, vai ser bem legal para vocês entenderem melhor esse vídeo. Mas eu vou fazer aqui algumas recordações. A gente viu que quando a gente quer dizer que a união de dois conjuntos, a gente escreve A união com B, que é o mesmo que conjunto A união com conjunto B, ok? Em um vídeo mais antigo que eu gravei aqui para vocês, no vídeo Introdução à Teoria das Probabilidades, a gente também aprendeu que quando a gente quer um número de elementos de um conjunto, a gente escreve dessa forma: N, abre parênteses, o conjunto, fecha parênteses. Então, isso aqui é o número de elementos do conjunto A. Nesse vídeo, nós vamos aprender a calcular o número de elementos da união de conjuntos, ou seja, vai ser o número de elementos da união de dois ou mais conjuntos, beleza? Vamos seguir então. Se NA é o número de elementos do conjunto A e NB é o número de elementos do conjunto B, então, nós teremos a seguinte fórmula: o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B, beleza? Recapitulando, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Vamos fazer um exemplo para entender essa fórmula? Vamos observar esse diagrama de Venn. A gente tem que o conjunto universo compreende os conjuntos A e B, onde A é 1, 2, 3, 4 e 5 e B é 4, 5, 6, 7, 8. Conseguiram observar isso? O conjunto A é 1, 2, 3, 4 e 5 e o conjunto B é 4, 5, 6, 7 e 8. O que nós vamos encontrar aqui é o número de elementos da união de A e B. Para isso, a gente tem que saber o número de elementos de A, o número de elementos de B e o número de elementos da interseção entre eles. O número de elementos de A é igual a... Quando eu falo número de elementos, é realmente contar quantos elementos tem no conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos. Então, o número de elementos de A é 5. Qual é o número de elementos de B? 4, 5, 6, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. 5 elementos também. Agora, nos resta saber o número de elementos da interseção entre A e B. Para descobrir a interseção, nós já vimos também que a gente tem que interpretar o diagrama de Venn,
ou observar quais são os itens que se repetem nos dois conjuntos, beleza? Isso eu já falei no vídeo 1, na parte 1 da teoria dos conjuntos, tá bom? Aqui, olha, observe que temos 4 e 5, ou seja, são dois elementos que se repetem em A e em B ao mesmo tempo. Então, o número de elementos da interseção é igual a 2. Agora, gente, é só substituir isso aqui na fórmula. Número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A, 5, mais o número de elementos de B, 5 também, menos o número de elementos da interseção entre A e B, que é 2, que vai ser igual a 8. Bom, pessoal, esse exemplo aqui foi mamão com açúcar. Então, vamos dificultar um pouquinho as coisas para ver se a gente consegue fazer uns exercícios desses mais difíceis, beleza? Número 1. Determine o número de elementos de D união com M, sendo D igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 e M igual a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Bom, como a gente já viu em vídeos anteriores, é possível resolver essa questão utilizando o diagrama de Venn ou simplesmente observando os conjuntos. Eu vou construir aqui o diagrama de Venn e no próximo a gente faz sem construir o diagrama de Venn, tá bom? Bom, aqui eu construí o diagrama de Venn, ficou um pouquinho apertadinho, mas eu acho que dá para entender. A gente vê que aqui nós temos no conjunto D todos os seus elementos e no conjunto M todos os seus elementos. E aqui na sua interseção estão os itens que se repetem, tanto em D quanto em M. Observe que em D e em M, os que se repetem são 3, 6, 12 e 24. Por isso que eles estão aqui no meio. O restante, 1, 2, 4, 8, estão aqui. E esses restantes também, 9, 15, 18 e 21. Quando for construir o diagrama de Venn, coloquem no meio o que se repete primeiro. O que resta de D você coloca nessa parte. O que resta do outro conjunto você coloca nessa parte, beleza? Bom, agora a gente vai precisar saber qual é o número de elementos do conjunto D, o número de elementos do conjunto M e o número de elementos da interseção entre D e M. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. E aqui, 1, 2, 3, 4 elementos. Então, o número de elementos da união entre D e M vai ser igual a número de elementos de D mais número de elementos de M menos a interseção entre eles, que vai ser igual a 4 mais 4, 8, menos 4, 4. Beleza? Vamos para a segunda questão. Em uma universidade, 80% dos alunos leem o jornal A e 60% o jornal B. Sabendo que todo aluno lê pelo menos um dos jornais, qual o percentual de alunos que leem ambos os jornais? Pessoal, coisas importantes aqui devem ser ditas. Observem que todo aluno lê pelo menos um dos jornais, ou seja, não tem nenhum aluno que não lê jornal nenhum e podem existir alunos que leem os dois. O que ele quer, na verdade, é o percentual de alunos que leem ambos os jornais, ou seja, aquele aluno que lê o jornal A e também lê o jornal B, beleza? Como prometido, aqui eu não vou utilizar o diagrama de Venn. Eu vou fazer ele observando os dados que eu já tenho e montando na fórmula, beleza? Vamos lá. A gente sabe que a fórmula é a seguinte: número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Só estou reescrevendo ela aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar o que a gente precisa.
beleza? A gente sabe que o número de elementos de A em união com B é o número de elementos de pessoas que tem de alunos, né, da universidade que leem os jornais. Ou seja, esse A união com B, número de elementos de A união com B, é igual a 100%, ok? Agora, o número de elementos de alunos que leem o jornal A é igual a 80%, beleza? Então, vou colocar aqui 80%. Agora, o número de elementos de alunos que leem o jornal B é de 60%. Então, o percentual de alunos que leem ambos os jornais é o que eu quero descobrir, que é N, número de elementos, de A, interseção com B, beleza? Então, pessoal, o que a gente faz agora? A gente joga esses dados aqui na fórmula para tentar descobrir essa interseção, beleza? Então, nós temos que número de elementos de A união com B é igual a 100%. Número de elementos de A, 80%. O número de elementos de B, 60%. E a interseção é o que eu quero descobrir. Bom, aqui a gente tem uma equaçãozinha, então a gente tem que isolar o N, a interseção B, para a gente descobrir o valor dele, correto? Vamos nessa. Passando esses itens para o lado de cá, a gente tem 100% menos 80% menos 60%, que é igual a menos N, a interseção B. 100 menos 80 menos 60 seria o mesmo que 100 menos 140, beleza? Menos 80 menos 60 é igual a menos 140, que é igual a menos N, a interseção B. 100 menos 140, a gente tem menos 40% menos a interseção B. Agora, como os dois têm sinais negativos, se a gente multiplicar a equação por menos 1, nós teremos que 40% é igual a N, a interseção B. Ou seja, nós descobrimos que 40% é o número de alunos que leem ambos os jornais. Eu também poderia utilizar um cálculo matemático mais direto, sem precisar escrever isso tudo. Se eu sei que 80% leem o jornal A e 60% leem o jornal B, e eu somar os dois, a gente vai ter 60 mais 80, 140. Se o total de alunos tem que dar 100%, não existe uma totalidade de mais do que isso. Como a gente sabe que a totalidade de um ambiente, de um local, é sempre 100%, seria o mesmo que pegar esses 140 e subtrair 100 para a gente descobrir o excedente, o que está de sobra, que no caso é 40%. Beleza? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado nessas questões, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer por você ter assistido até aqui. Ah, e quero dizer também que tem um link aqui embaixo que vai levar você direto para a compra de um livro que fala sobre a teoria dos conjuntos. Muito bom, você vai gostar muito, muito, muito. E não se esqueça, curte esse vídeo se ainda não curtiu, comenta aqui embaixo alguma coisa, o que você achou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!